aquele que nos deu perdão, justificação e que restaurou a nossa comunhão com Deus Pai, aquele que é digno, todo-poderoso, soberano Criador, que nós possamos aproveitar cada oportunidade de louvá-lo. Pelo Filho que
causa do sacrifício de Cristo, o véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso para nos prostrarmos diante dele e declarar que Jesus venceu a morte e que nada pode nos separar desse amor, deste grande amor.
E nessa ceia podemos celebrar a morte e a ressurreição do seu Filho Jesus. Somos gratos porque Ele nos salvou, ó Deus, da nossa vã maneira de viver e nos trouxe para a Tua luz, nos separaste, ó Deus, nos transformou, nos tornou alvos como a neve. E somos gratos, Senhor Jesus, por este momento de culto, porque o Senhor nos permite Te adorar, ó Deus. Somos felizes, ó Deus, por estarmos aqui e pedimos que continue, ó Deus, recebendo o nosso culto e falando conosco. Em nome do Seu Filho Jesus que oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Só para constar, embora na reta final não tivesse ajudado muito, aí acabei nem vindo nas gincanas de missões, eu era da Bolívia, tá? Mas para dar aquela força para a turma do Chile que não foi a vencedora, então nessa noite nós temos aqui o privilégio de ter o reverendo Amós Cavalcante Farinha, né? Que é o nosso missionário, que temos colaborado com ele no seu projeto de revitalização de igreja lá em Valparaíso, no Chile. Ok? Então, o reverendo vai trazer agora os aspectos do seu trabalho lá, vai mostrar alguma coisa para a gente, vai falar sobre o trabalho. Aí nós vamos interceder por ele, pelo projeto, e depois ele vai pregar, tá bom? Está com ele a esposa é Mariana. Mariana, lembrei. Outra vez esqueci de anunciar a esposa do missionário, hoje eu lembrei. Então, dona Mariana também está conosco, no momento oportuno virá à frente também para receber as orações, porque é missionária junto com ele, né? Aqui, dali. Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês, podendo compartilhar um pouco do desafio do Projeto Chile. Mariana e eu, nós somos missionários na cidade de Valparaíso. A cidade de Valparaíso é uma cidade portuária no Chile. E estamos plantamos uma igreja ali na cidade de Valparaíso, chamada Igreja Pródigo. E para explicar um pouco desse projeto, a gente tem que contar um pouco, voltar um pouco no passado, porque talvez você pense, ok, plantou uma igreja no Chile, até aí tudo bem. Só que essa igreja tem um histórico muito especial. Na década de 20 do século passado, um grupo de irmãos da primeira igreja presbiteriana de Valparaíso se reuniu num dos bairros da cidade, que naquela época estava afastado, com o objetivo de plantar uma congregação ali, no que viria a ser a segunda igreja presbiteriana de Valparaíso. Com o tempo, essa congregação foi se consolidando, mais irmãos foram se unindo, se comprou um terreno, construíram um templo e funcionou essa congregação desde o final da década de 20 até os anos 80, mas ela nunca chegou a ser organizada. Tinha grupo de mulheres, tinha grupo infantil, famílias se casaram naquele templo. Mas na década de 80 o trabalho morreu, o templo ficou abandonado, e do final da década de 80 até 2015 o templo estava sem uso. E para a Igreja Presbiteriana do Chile isso era uma dor muito grande. Era uma vergonha o templo abandonado, não havia recursos para recuperá-lo, não havia uma igreja para ocupá-lo, e sempre houve no coração da Igreja Presbiteriana do Chile desejo por essa segunda igreja que nunca foi. E pela graça de Deus começamos um projeto via APMT, com a Igreja Presbiteriana de Vinha del Mar, ali nesse lugar, para plantar o que seria a segunda Igreja Presbiteriana do Chile. Começamos com um grupo base em 2017, nos reunimos ali durante todo o ano de 2017 e no dia 25 de março de 2018 realizamos nosso primeiro culto. Éramos 8 pessoas a nossa equipe e recebemos nesse dia 3 visitas. Pela graça de Deus, essas 3 visitas estão conosco até hoje. Uma delas, uma senhora de idade, naquela semana ela já tinha decidido tirar a sua própria vida. Ela já tinha escolhido uma árvore ali do bairro, onde ela ia tirar a sua própria vida, e a prefeitura naquela semana cortou, podou a árvore. E o seu marido falou assim, você viu que tem uma igreja ali do lado agora? Por que você não vai lá? E ela foi naquele dia e nunca mais saiu.
A igreja foi crescendo durante o ano 2018 e também a gente foi, desde 2017, trabalhando na reparação do templo. E é complicado, você vai trocando pneu com o carro andando, né? Foi difícil. Como o dinheiro era pouco, a gente foi fazendo bem aos poucos. Tão aos poucos que nós estamos em 2023, em agosto agora, a gente terminou o piso do hall de entrada da igreja. Então, para vocês verem que a gente... E ainda falta pouco, na realidade, mas ainda falta alguma coisinha. Então, 2018, 2019, a igreja foi crescendo, novas pessoas chegaram, a gente foi avançando nas reformas, trocamos o teto, e fomos assim avançando. E chegou o ano 2020, a gente estava muito animado, e a gente pensou assim, 2020 é o nosso ano. Esse ano a gente vai trabalhar duro, a gente tinha projetado todo ano, estava bonitinho o nosso planejamento. Aí, vocês sabem, em março de 2020, veio a pandemia e foi todo mundo para as casas. A gente pensou que seria um problema, que seria talvez uma grande dificuldade para o desenvolvimento da nossa igreja, mas na realidade, durante a pandemia, a igreja cresceu. A igreja se desenvolveu no sentido de que mais pessoas se uniram à igreja. E foi muito bonito porque quando nós voltamos, 1 ano e meio depois, porque no Chile o lockdown durou até agosto de 2021, quando nós voltamos, havia um terço das pessoas da igreja, elas eram novas. Então, eu lembro que naquela época a gente teve que mandar o endereço da igreja para alguma das pessoas que já estavam frequentando a igreja de forma remota há um bom tempo, né? E foi muito bonito esse reencontro, de poder recomeçar ali o trabalho presencial no final de 2021, e durante o ano de 2022 a igreja foi se consolidando e finalmente nós pudemos pedir ao presbitério a nossa organização. E no dia 25 de março de 2023, exatamente no dia que completava 5 anos do primeiro culto, a nossa igreja foi organizada para a alegria do nosso coração, para a alegria do coração da Igreja Presbiteriana do Chile, que depois de quase 80 anos, viu que o sonho daquela igreja que se sonhou na década de 30 do século passado, realmente agora se concretizou, e obviamente para a glória do Senhor, porque ali temos uma segunda igreja presbiteriana no bairro de Placeres, em Valparaíso. Mariana trabalha ativamente na nossa congregação, liderando as mulheres na nossa igreja, o departamento de mulheres, e também ajudando o departamento de mulheres com o trabalho presbiterial, do que seria aqui a federação de SAFs, né? E também participa como missionária da PMT, dando aulas de espanhol para outros missionários da PMT que querem ir para a América Latina, porque a gente sabe que muitas vezes o brasileiro é assim, o brasileiro acha que a gente sabe um pouquinho de espanhol, né? Então a gente vai, a gente fala ali, hola, que tal, né? E às vezes não é assim, o missionário precisa de dominar o idioma, e por isso Mariana tem também servido tanto na tradução de materiais do português para o espanhol. Inclusive agora a gente foi na PMT, compramos ali 2 kits de trabalho para a escola dominical de crianças. Estamos levando aí, Mariana já tem trabalho bastante aí para o segundo semestre, para traduzir esse material para o espanhol. E assim Deus nos tem abençoado. Nós temos agora um grande desafio diante de nós, que é o desafio da consolidação da Igreja Pródigo, para que ela possa deixar de ser uma igreja que foi plantada para ser uma igreja plantadora, para ser uma igreja que plante outras igrejas. Então nós estamos, de fato, agora no mês de julho, a Igreja Pródigo recebeu uma congregação do presbitério, então nós já somos uma igreja mãe de outra igreja, apesar de recém-nascidos, e estamos com o desafio da revitalização da segunda igreja presbiteriana de Vinha del Mar, que é uma igreja centenária, que deixou de ser igreja, passou a ser congregação devido à diminuição dos seus membros, uma igreja que diminuiu muito, mas que nos anos 70, por exemplo, experimentou um grande crescimento, mais de 200 pessoas, muitos líderes e pastores saíram desta igreja. Foi um marco na história da cidade de Vinha del Mar, mas essa igreja, lamentavelmente, praticamente deixou de existir e está sendo revitalizada agora, e nós, através de Igreja Pródigo, estaremos liderando esse projeto de revitalização. Também parte do nosso projeto no Chile visa servir a Igreja Presbiteriana do Chile em outras demandas, como auxiliando os demais projetos de plantação no país. Então, eu sou presidente de uma comissão que revisa e acompanha os projetos de plantação em todo o país. Hoje, existem 10 projetos em andamento de plantação ou revitalização, que estão recebendo recursos nacionais da Igreja Presbiteriana do Chile, e
Estamos acompanhando esses obreiros, esses pastores, estamos acompanhando esses projetos, ajudando a Igreja do Chile no seu crescimento. E eu peço a oração dos irmãos. Primeiro, não apenas por nós e por Igreja Pródigo, pelos desafios locais que temos, também pelo desafio que a Igreja reformada enfrenta no Chile. Um país altamente secular, um país que cada vez mais se afasta da matriz cristã e um país onde a evangelização é muito difícil. Oração pelo trabalho reformado no país, oração também para o surgimento de novos pastores, para o fortalecimento de projetos de plantação ao longo de todo o país, e também pela nossa saúde, por esse projeto. Nós acabamos de renovar um projeto com a PMT de 5 anos, para até 2028, auxiliar na consolidação de Igreja Pródigo, na medida em que a Igreja Pródigo vai também alcançando novas localidades, plantando igreja em outros lugares. Queria agradecer as orações dos irmãos, a parceria da igreja conosco durante todo esse tempo. Tem sido para nós de muita alegria poder descansar no fato de que existem irmãos aqui no Brasil orando por nós lá no Chile. E a história de muitos irmãos, como essa irmã que eu contei no começo, ela se chama Juana, história de irmãos como ela, foram tocadas por Deus por meio do trabalho de igrejas como essa, que tem orado, que tem contribuído, que tem sido fiel ao Senhor. Nesse sentido, nós somos muito agradecidos do que Deus tem feito na vida de vocês e através de vocês na nossa vida. A gente tinha um PowerPoint aí, mas depois eu posso passar com mais fácil para poder compartilhar até, né? Está falando? Então, agora está. Agora, meus irmãos, eu gostaria de chamar as duas mulheres da família, né? A Mariana, esposa, e a Bianca, que é prima, né, do reverendo Amós, e é do nosso departamento. Ela com o Anderson, nós convidamos ano passado, porque vimos que tem um entusiasmo com a área de missões, e a Bianca vai orar por vocês, né? Porque tem sido uma divulgadora do trabalho de vocês. É uma prima coruja, viu? E orando por todos os aspectos do trabalho lá no Chile, pela vida do reverendo da Mariana, né? E você também conhece bem as coisas de lá, né? Já tem orado muito e o departamento tem orado também. Então. Glorioso Deus, eterno Pai, que momento precioso temos, Senhor, de poder louvar, a liberdade que temos em louvar, em bendizer o Teu nome, em agradecer, Senhor. Como diz o pastor Osni, no país onde ele congrega, Senhor, a dificuldade, tem que louvar escondido, pregar escondido, Pai. Então nós somos privilegiados. Em especial apresento a vida da Mariana, a vida do Amós. Venho te agradecer, ó Pai. Obrigada por ter os escolhido, Senhor, para te servir em missões. Tu sabes das nossas histórias, das nossas dores, das nossas dificuldades, tanto a família da Mariana como a Amós. Mas o Senhor os escolheu. E eu te louvo, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de tê-los aqui na nossa igreja, de tê-los no Chile, Senhor, servindo, Senhor. Pai, visita a saúde deles. Visita, Senhor, o coraçãozinho deles. Não sabemos das suas dores, das suas preocupações, das suas angústias, mas eu venho pedir, ó Pai, em nome de Jesus, esteja com eles como pessoas. Visita seus familiares, Senhor. A família da Mariana, a família do Amós. Eles lá tão longe, Senhor, passando por tantas, né, situações, e a família aqui distante. Senhor, cuida dos seus familiares, Senhor. Senhor, visita as igrejas que têm sustentado os dois em suas missões, Senhor. Capacita, Senhor, visita a área financeira dessas igrejas, Senhor, que multiplique as orações. Pai, em especial, eu peço pelo ministério dos dois, Senhor. Usa-o, Senhor, para honra e glória do Teu nome, Senhor. Esteja com a Mariana e o Amós, ó Pai, te servindo. Que eles possam ser usados do Senhor para evangelizar jovens, crianças, famílias possam ser restauradas, que os mais velhos possam, suas fés serem renovadas, Senhor, o Seu nome possa ser glorificado no Chile, ó Pai.
Clamo pela vida deles. Clamo pela Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, ó Pai, te agradeço por sustentá-los, Senhor, por cuidar dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Pastor, pode assumir o púlpito. O pastor vai pregar. Obrigado, Bianca e Mariana. No final do culto, eu vou pegar agora com a Mariana ali, o meio de contribuição. Nós vamos ter uma oferta para o pastor, mas quem quiser ofertar também individualmente, nós vamos divulgar o Pix, tá ok? Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever esta geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Eu nasci numa igreja presbiteriana, na Igreja Presbiteriana de Vila Maria. E quando criança nós cantávamos um corinho, uma musiquinha, que dizia assim: posso ser um missionáriozinho. Vocês conhecem? Se falar de Cristo ao companheirinho. E uma música muito bonitinha, que nós ensinamos para as crianças, mas que contém uma verdade muito especial. As crianças, de fato, podem ser missionáriozinhos. E não somente as crianças, os adultos também. E, de fato, quando as igrejas recebem aos missionários, muita gente fica com a impressão que o missionário é ele, nós somos crentes normais. E existe muita confusão com relação a isso. Na realidade, o que existe são dois tipos de missionários, vamos dizer assim. Existe o missionário do tipo institucional, que é o que nós somos, missionários vinculados à APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E somos oficialmente, pela IPB, denominados missionários num determinado campo. Muitos dos missionários da APMT, eles são pastores ordenados, são líderes e são oficialmente missionários. Esses são os missionários institucionais. Mas existe aquele aspecto do discipulado cristão, que diz que cada cristão é, de certo sentido, também um missionário. E essa missão
no dia a dia, essa missão na nossa cotidianidade, sem ser um missionário institucional, é muito difícil às vezes de se desenvolver. Porque se eu não tenho o título, eu não tenho o cargo ou o dever. E muitas vezes as pessoas pensam que o importante é o título. E na realidade nós, como cristãos, somos chamados naturalmente a ser, por ser discípulos, a ser propagadores daquilo que cremos. Como então podemos efetivamente fazer missão no nosso dia a dia, ser, como diz a canção, um missionáriozinho? Esse texto de Felipe, encontrando-se com o eunuco, nos ajuda a entender como nós também podemos aprender com Felipe, aprender com esse evento e aplicar na nossa vida o desafio de ser missionário no nosso próprio contexto. É interessante esse texto porque ele mostra a Felipe, que era um daqueles 7 homens que foram eleitos pela comunidade de Jerusalém, pela igreja de Jerusalém, para dar assistência às viúvas dos judeus de fala grega que não estavam sendo bem assistidas. Então, uma das características desses homens é que eles eram homens destacados, cheios do Espírito Santo. E de fato, depois da morte de Estevão, que era talvez o líder desse grupo, Felipe é quem mais se destaca pregando em Samaria e também num evento como esse, pregando em outras cidades. O que é interessante nesse texto é que nós vemos 2 pessoas aqui, vemos a Felipe e vemos um eunuco. Não se fala o nome dele. E se sabe que era um homem que era um alto oficial do reino etíope, era o ministro da fazenda daquele reino, e que provavelmente era um homem que era um prosélito do judaísmo, e que viajou desde o norte da África até Jerusalém para adorar a Deus. Provavelmente por ter recursos econômicos, ele deveria ter uma comitiva, porque assim como viajam as autoridades, né? Elas viajam com uma certa comitiva, carros, segurança e tudo mais. E aquele homem viajou toda essa distância para adorar a Deus e estava voltando para sua casa lendo um livro do profeta Isaías. E o que é interessante é que Deus fala para Felipe: Felipe, vai para aquela estrada que está em determinado lugar. Interessante que o texto diz: o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Felipe estava pregando em Samaria para um monte de gente, as pessoas estavam se convertendo, o ministério dele estava 100%, ele estava onde estavam as pessoas, e o trabalho dele estava prosperando. E aí Deus fala: Felipe, vem aqui, vai para um lugar onde não tem ninguém. Talvez se a gente fosse pensar com a nossa cabeça, a gente falaria: mas Senhor, essa não é a melhor estratégia missionária. A melhor estratégia missionária é alcançar as cidades. Olha como está funcionando aqui. Se eu for para um lugar deserto, eu posso perder o timing aqui do que está acontecendo. Mas o Espírito Santo falou a Felipe, Felipe obedeceu, ele foi para aquele lugar. E depois o Espírito Santo falou outra coisa para Felipe: Felipe, vai acompanhando esse carro aqui. Era muito estranho, porque o carro estava passando, como eu disse, uma comitiva, provavelmente, e ele simplesmente foi orientado a ir acompanhando aquela comitiva. Isso poderia representar algum tipo de perigo, porque se os soldados ali, o guarda do etíope, achasse a postura de Felipe um pouco suspeita, poderia terminar ali com o seu ministério. Mas a história diz que ele estava ali, acompanhando o carro ali, e de butuca, né, escutando ali o que o homem estava falando, e ele viu que o homem estava lendo um texto da Bíblia. E é assim onde Felipe se encontra com aquele homem estrangeiro, e prega o evangelho para aquele homem, e aquele homem retorna para o seu país, levando o evangelho. Essa história nos ajuda a entender 4 coisas fundamentais para que nós possamos fazer missão no nosso dia a dia, para que nós possamos ser verdadeiros missionáriozinhos onde quer que nós estejamos. Primeiro, nós devemos, assim como Felipe, ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem organiza, projeta, envia, capacita e realiza a missão. Às vezes as pessoas pensam que é o missionário que faz e acontece, mas quem faz é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem move as missões. E o Espírito Santo é o Espírito Santo missionário. E Felipe era um homem cheio do Espírito Santo. E ele já tinha sido reconhecido pela igreja em Jerusalém por isso. Ele já tinha sido reconhecido em Samaria por isso.
E o Espírito Santo falou a Filipe, e Filipe foi obediente. Vemos na obediência de Filipe a sua submissão a Deus de uma forma completa, mesmo sem saber por que ele tinha que sair da cidade e ir para um lugar deserto, ele foi. Isso é o que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz. Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Pela obediência no meu coração. Porque estar cheio de Deus faz com que eu queira mais de Deus, e que eu queira aquilo que Deus quer. E isso é o que Filipe está mostrando para nós aqui. E o Espírito Santo é um Espírito missionário porque ele vai coordenando as ações. Foi ele quem manda Filipe para lá, foi ele quem coloca Filipe no timing correto do eunuco ali. Naquele mesmo momento, ele coloca no momento em que estava passando o carro do eunuco. Ele sabia que o eunuco já estava lendo, já estava com a Bíblia na mão, e ele coloca Filipe bem naquela hora para dar o encontro perfeito. O Espírito Santo estava organizando tudo. Foi ele quem tocou o coração do eunuco, que converteu o eunuco. A obra é feita pelo Espírito Santo por meio dos servos obedientes, cheios do Espírito Santo. Por isso, para que nós possamos começar a fazer missões na vida diária e na prática da igreja, o caminho é começar buscando ser cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, e demonstrando isso por meio da nossa obediência e submissão. Mas também, a segunda coisa que nós devemos aprender para que possamos fazer missões no nosso dia a dia é aprender a aproveitar as oportunidades. Aprender a aproveitar as oportunidades. Porque o Espírito Santo falou para Filipe: Filipe, se aproxima daquele carro ali, ó. Só isso. No relato que nós temos da Bíblia é só isso. Filipe se aproximou. Naquilo que ele se aproximou, ele escutou o cara lendo Isaías. Ele reconheceu. Ele começa a puxar assunto com o eunuco. A gente naturaliza isso, mas era meio complicado, porque era um alto oficial de um reino. E Filipe era ninguém, era um homem qualquer. E havia, obviamente, uma certa proteção, protocolos e tal. E quando você pergunta, a pessoa está lendo, está lá na dela, lendo para ela mesma, lá um determinado texto. E se você pergunta, você entende o que você está lendo? Convenhamos, é um pouco arrogante, né? Isso quer dizer que eu não sou capaz de entender o que eu estou lendo? Mas Filipe tomou essa iniciativa, e o eunuco, ansioso por conhecer o significado daquele texto, não teve esses dedos todos, e abriu o coração para aquele desconhecido que estava caminhando ali. E essa pergunta, essa iniciativa de Filipe não foi dada por Deus especificamente. Deus não falou assim: você vai encontrar um homem assim, 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 ele vai estar lendo isso, 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 e você vai perguntar isso, e ele vai responder aquilo, e assim vai funcionar. Deus não falou isso. Deus simplesmente colocou Filipe ali, colocou o eunuco ali, e Filipe viu a oportunidade e aproveitou. Nós devemos entender que as oportunidades são dadas por Deus para que nós possamos tirar o máximo de proveito delas, porque é Deus nos usando em momentos em que nós temos que aprender a ler as entrelinhas daquilo que Deus está fazendo. E é interessante porque as oportunidades são aproveitadas quando nós queremos, no nosso íntimo, no nosso desejo, obedecer realmente a Deus todos os dias. Essa disposição constante de querer obedecer a Deus. Porque às vezes Deus não vai dar os detalhes daquilo que queremos fazer. E devemos estar sintonizados com aquilo que Deus está fazendo no macro. Filipe sabia que Deus queria alcançar o coração de todas as pessoas. E ali estava um homem lendo a Bíblia, e Filipe entendeu: essa é a minha deixa, eu tenho que falar de Jesus para esse homem. Ele aproveitou a oportunidade, porque ele sabia que a intenção de Deus estava revelada para ele, ao ter colocado ele ali. Nós devemos entender que quando estamos em sintonia com o que Deus está fazendo, começamos a entender as entrelinhas e entender o significado do porquê eu estou aqui nessa empresa, porque Deus me colocou para viver nessa comunidade, nesse prédio, nesse grupo de pessoas, por que eu estou trabalhando nesse ministério específico da igreja, ou fazendo aquilo outro. Aprender a ler as oportunidades. E é muito interessante essa ideia das oportunidades, porque quando a gente pede alguma coisa em casa, quando a gente fala assim, você pode tirar os pratos da mesa, seja para o seu filho, para o seu marido, para o seu esposo, né? O que você espera?
Que a pessoa não tire somente os pratos, deixando talheres, copos e tudo mais. É para tirar tudo. É para arrumar a mesa, para ajudar. Me ajuda aqui a organizar isso aqui. Você não entrou no detalhe da coisa. Você disse, me ajuda com isso. Para que a pessoa pudesse entender nas entrelinhas que é para ajudar com mais. Quando a pessoa está em sintonia com você, você não precisa nem pedir. O outro vê e vê que está sujo, vai lá e limpa. Às vezes você precisa dar um empurrãozinho, né? E você falou, me ajuda com isso aqui. Você espera algo mais. Leia as entrelinhas. Quando a pessoa está sintonizada com você, ela vai ler as entrelinhas. Assim, ele quer que ajude a arrumar isso aqui e tal. Entendemos, estamos vendo o mesmo problema. E é isso que o Felipe fez, é isso que temos que aprender a fazer. Ler as entrelinhas. Porque missão não é algo espetacular, único, feito uma só vez. Missão é aquilo que a gente vive no dia a dia. E para viver missão naquele dia a dia, nós devemos entender que existem milhares de oportunidades que Deus vai colocando na nossa vida, é para a gente aproveitar. São portas que a gente tem que entrar, porque é ali onde Deus vai nos usar. Não espere Deus te chamar para ir a um lugar deserto e evangelizar um eunuco etíope. Isso não vai acontecer provavelmente. Mas com certeza Ele vai te colocar em outros lugares de forma muito mais natural. E Ele quer que você aproveite as oportunidades. A terceira coisa que nós vemos aqui na situação de Felipe é que Felipe se encontra com esse homem e pergunta para ele, você está entendendo o que você está lendo? O homem estava lendo Isaías. Temos aqui um relato do seu texto. E o homem fala assim, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Talvez se fossem muitos cristãos nos nossos dias, ia responder assim, eu também não entendo. Deixa eu perguntar para o meu pastor. Porque esse texto é difícil, é Isaías, é livro profético, é complicado, né? Tem uma profecia aí e tal. Talvez muitos cristãos ficariam em dificuldade para responder a essa inquietude do coração, essa inquietação do coração daquele eunuco. Mas Felipe não era somente cheio do Espírito Santo, não era somente um homem que aproveitava as oportunidades, mas ele também era cheio da palavra. Porque Felipe vai e explica para aquele homem que aquele homem não era capaz de entender. Felipe era capaz de entender o problema do eunuco porque ele conhecia as Escrituras. Ele era capaz de resolver o problema porque ele conhecia o que a Escritura estava falando. O conhecimento das Escrituras nos permite ser úteis para o Senhor na sua obra. Muitos cristãos não evangelizam porque não sabem o que falar. E não sabem o que falar porque conhecem pouco da Bíblia. Se conhecesse mais da Bíblia, saberia. Não é tão difícil. Não é necessário um curso teológico no JMC. Pode ser bom e útil, necessário para muitas pessoas, claro que sim. Mas isso não é um pré-requisito para que você seja um missionáriozinho no seu contexto. O que é pré-requisito, além de ser nascido de novo, cheio do Espírito Santo, você tem que conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras, elas são o instrumento de Deus para transformar o coração do pecador. Deus, ele tem um compromisso não com a minha palavra, com a sua palavra, ele tem um compromisso com a palavra dele. E a palavra dele que transforma. Eu tenho que conhecer a Bíblia. E muitos cristãos se acostumaram com o fato de não conhecer a Bíblia e está bem. A gente faz de conta que estuda, faz de conta que aprende, mas parece que nunca aprendeu direito. E se alguém pergunta alguma coisa, eu não sei direito. A gente tem que cultivar uma cultura onde diariamente vamos caminhando com as Escrituras. Aprendendo as Escrituras, conhecendo as Escrituras, e não apenas versículos soltos, mas entendendo a lógica da narrativa bíblica, e como a narrativa bíblica chega até Jesus. Foi isso que Felipe fez. Ser cheio da palavra é resultado dessa devoção diária que nós temos com o Senhor, dessa sede diária pela palavra de Deus, e também o conhecimento do propósito das Escrituras. E é interessante porque muitas vezes a gente conhece conceitos teológicos mais do que verdades bíblicas. A gente conhece de memória 5 solas, o tulipe de cabeça. Mas se alguém perguntar, justifique isso biblicamente, onde que parte está escrito isso aí? A pessoa não sabe. Nós temos que conhecer as Escrituras, porque é as Escrituras que Deus usa para tocar o coração do pecador. E o primeiro pecador que Ele toca é o nosso. Enquanto mais Escritura nós temos, mais Deus transforma o nosso coração. E é isso que nós precisamos. Precisamos ser cheios da palavra de Deus.
porque a palavra de Deus nos capacitará à missão. Também, nós vemos aqui, Filipe conhecia o texto de Isaías e começou a explicar o texto para o eunuco. E é interessante porque o eunuco pergunta para ele: como é que eu vou entender isso aqui se ninguém me explicar? E Filipe então explica, e a Bíblia diz que ele, começando por essa passagem, ele explicou até Jesus. Isso é fantástico, porque Filipe não discutiu teologia judaica com o eunuco. Ele não se perdeu na história do povo hebreu. Ele não gastou tempo com filosofias do período interbíblico para explicar como os judeus agora são compostos de fariseus, saduceus. Ele entendeu que todas as escrituras apontam a Cristo. Isso é lindo, porque nós vemos aqui Filipe utilizando Cristo como princípio hermenêutico de interpretação das escrituras. E nós temos que entender isso, irmãos. As escrituras, elas estão entregadas a nós para que nós possamos conhecer quem é Jesus e fazer Jesus conhecido. Jesus é o princípio por meio do qual nós interpretamos a palavra de Deus. O que fez Filipe? Filipe pregou o evangelho, não fez proselitismo judaico, não deu aula de história, não deu aula de filosofia, não ficou lá gastando o seu hebraico, falando: olha que eu estudei aqui, ali, e essa palavra, assim, assim. Filipe conduziu aquele homem a Jesus. Aquele homem queria conhecer a Deus. Aquele homem havia viajado quilômetros e quilômetros, porque ele queria conhecer a Deus. E aquele homem estava com um texto das Escrituras nas suas mãos, com o desejo profundo no seu coração de conhecer a Deus. E Deus concedeu o desejo daquele homem, levando Filipe até aquele lugar, não para que Filipe discutisse qualquer filosofia com ele, mas para que Filipe pudesse ser instrumento de Deus para fazer com que aquele homem conhecesse efetivamente o Salvador, que é Cristo. Devemos falar de Jesus, devemos explicar o Evangelho para nós todos os dias, mas também para as outras pessoas. Quando nós nos concentramos no Evangelho, nós conduzimos pessoas a Jesus. Às vezes nós queremos somente conduzir as pessoas à nossa igreja. O que é bom que as pessoas venham à igreja, necessário, fundamental. Mas a missão é conduzir pessoas a Cristo, para que elas venham à igreja porque elas foram e encontraram Cristo. E é interessante porque o eunuco, ele pergunta para Filipe: posso ser batizado? E Filipe não respondeu: não, peraí, você tem que fazer 6 meses de catecúmenos, o Conselho de Jerusalém vai te entrevistar, eles vão fazer ali uma sabatina e vamos ver se você aprova, porque você tem aí um histórico complicado, você é de um outro país, talvez você não conheça muito das escrituras, e lá vai ter igreja para onde você vai? Você vai congregar na onde? E poderia complicar a vida do eunuco. O que fez Filipe? Filipe falou: você crê? E aquele homem entregou a sua vida para Jesus naquele momento. Aquele homem foi transformado por Jesus naquele momento. O Espírito utilizou a palavra, utilizou o missionário, utilizou aquele contexto para transformar a vida de um pecador. Quando nós nos concentramos no Evangelho, o Evangelho transforma vidas. E é interessante porque quando a conversão ela é real, a pessoa se apaixona por Deus e não pela instituição ou pelo pregador. Porque Deus depois vai e tira Filipe dali e coloca ele em outro lugar. E a Bíblia diz que o eunuco continuou seu caminho feliz da vida. Ele não voltou para buscar Filipe: Filipe, volta aqui, a gente tem que continuar conversando. Eu quero saber mais. Não, vou levar você para o meu país e eu consigo lá uma casa para você. Você vai lá e planta uma igreja na Etiópia. O que você acha? Eu preciso de você comigo, porque agora você é o meu mentor. Eu dependo de você. O que fez o Espírito Santo ali? Colocou Filipe em outro lugar. E o homem seguiu feliz, porque o homem já tinha tudo que ele precisava. Ele tinha Jesus. É óbvio que nós estamos falando do contexto da igreja primitiva, dos primeiros dias da igreja primitiva, e onde não havia a estrutura que nós desfrutamos hoje. Mas o que é importante destacar é que quando o Espírito Santo transforma o coração do pecador, o
pecador se alegra por ter a Cristo, e Cristo é suficiente. E é isso que vemos na história desse homem. Missão é conduzir pessoas a Cristo, falar de Jesus. E essas são as 4 coisas que vemos aqui no testemunho de Felipe. Felipe é um homem cheio do Espírito Santo, que aproveitou as oportunidades, que foi cheio da palavra e por isso pôde responder às dúvidas do eunuco e finalmente ele pregou o evangelho. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós transformamos a missão em algo natural, naturalmente chegaremos às nações. Quando a missão é parte do meu dia a dia, quando eu sou um missionáriozinho, o meu compromisso com a missão que é feito lá longe é muito mais natural. Porque o que eu desejo para o meu país, para o meu bairro, para o meu lugar de trabalho, eu também vou desejar para o Chile, para a China, para Moçambique, para onde seja. Porque o meu coração quer aquilo que Deus quer. E Deus quer que a sua glória encha toda a terra. Quando nós também nos exercitamos no básico do discipulado. Qual que é o básico do discipulado cristão? Piedade, palavra e oração. Se a gente faz isso, seremos um missionário onde estivermos. Ganhando tanto pelo testemunho, como também pela explicação e apresentação da palavra de Deus. Deus vai nos conduzindo, Deus vai abrindo portas, Deus vai também guiando as nossas próprias palavras. Você também pode ser um missionário, uma missionária onde você estiver. Para a sua família, para os seus companheiros de colégio, de universidade, de trabalho, para os seus vizinhos, para os vizinhos da igreja. Você pode ser um missionário também. E quando você é um missionário, Deus usa você não apenas aí, mas a partir daí, para alcançar também lugares tão distantes como a Etiópia era para Felipe. Você não sabe como Deus vai te usar, mas Deus sabe. Nós devemos nos submeter à obra do Senhor em nossas vidas e ser, como Ele nos manda, missionários e missionárias no nosso contexto. Amém? Deus nos abençoe.
Meus irmãos, o hino 288, nós vamos cantar esse hino, e enquanto nós cantamos, eu convido os presbíteros a tomarem assento aqui à mesa do Senhor. Pensando na mensagem que nós acabamos de ouvir, vamos prestar atenção na letra desse hino. Nos coloquemos em pé, irmãos. Sou forasteiro aqui em terra estranha, sou celeste padecer, é para onde vou, embaixador de Deus, tu vem com todos os céus, vem em serviço do meu bem, é a missão. Queridos irmãos, podem se assentar. Convido o reverendo Daniel para que tome assento aqui à mesa. Meus irmãos, lembrando-nos da palavra do nosso apóstolo Paulo, que nos diz que na noite que o Senhor foi traído, um momento muito difícil, aquele momento ele revela por que ele estava ali, para perdoar pecadores como eu, como você. Na noite que ele foi traído, ele tomou um pão, ele partiu e ele deu aos discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Acabamos de cantar isso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um momento muito singular, este momento da ceia, que nós celebramos a morte dele por nós. E lembramos que ele não ficou retido na morte, mas ele ressuscitou. E essa é a razão, uma das razões, e a razão principal pela qual nós nos reunimos no sábado cristão, que é o domingo, é o dia da ressurreição, é o dia da vitória. Ele foi à luta, ele pagou e morreu, mas ele ressuscitou. Nós temos alegria, temos prazer de estar celebrando a ceia do Senhor. E se porventura em nosso meio há algum irmão de outra denominação cristã, evangélica,
você é crente, você é batizado, assim como foi pregado do eunuco. Você é batizado, você fez a sua pública profissão de fé, você pode participar da mesa do Senhor. É a mesa que Ele reservou para nós. Nós vamos estar sendo servidos nos elementos do pão e do cálice. Ele é junto já, você vai retirar aqui, ao ser servido. Nós vamos orar agradecendo o pão, agradecendo o cálice, e nós tomaremos, e comeremos e tomaremos do pão. Porventura algum dos irmãos involuntariamente foi omitido na distribuição do pão, queira levantar uma das mãos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, somos muito agradecidos, ó Pai, pelo privilégio, pelo dom, ó Deus, de Cristo Jesus, de vir ao mundo e pagar em nosso lugar. E nós celebramos agora, o nosso coração se alegra, o nosso coração, Senhor, é transformado nessa, ó Deus, neste momento. E muito te agradecemos por esses elementos que nos fazem lembrar tão e exclusivamente de Cristo, o seu corpo e o seu sangue vertido. Graças te damos, ó Pai. Fortaleça-nos, Senhor, espiritualmente. Cremos que sim, que o teu Filho está conosco aqui, presente em nosso meio espiritualmente, e que o teu Filho em nosso meio venha nos fortalecer, e assim, ó Deus, podermos te servir, poder, ó Deus, glorificar o teu nome em toda a nossa jornada, para o teu louvor, para a tua honra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Comei e bebei, disse o nosso Senhor Jesus.
Muito bem, irmãos, vamos ficar em pé, encerrar assim com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, em seguida recebendo a bênção apostólica. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso bondoso Deus, que o amor imensurável da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor pessoal, e as consolações e poder do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre todo o povo amado do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Para sentar. Meus irmãos, apenas alguns avisos, né? Primeiro deles é agradecendo ao reverendo Amos, a Mariana, por estarem com a gente hoje à noite. Obrigado pela mensagem compartilhada e que Deus, reverendo, esteja abençoando a sua vida, o seu casamento e o ministério de vocês lá no Chile. Quem nos visita hoje, não sei se de primeira vez, Ricardo e a namorada Sam, que são lá do Mutinga, sejam sempre muito bem-vindos. Mutinga, irmãos, está fazendo uma reforma no telhado da igreja, tirando tudo, trocando todo o telhado, madeiramento, então destelhou tudo lá, né? Então hoje, inclusive, pela manhã, a escola dominical foi, para quem já conhece lá, foi ali naquele espaço da cozinha, bem apertadinho, mas aconteceu lá. Mas tornou-se inviável realizar o culto hoje à noite lá, então os irmãos não realizaram o culto hoje à noite. Essa semana nós esperamos que o telhado todo consiga ser trocado, né? Muito bem. Não sei se tem mais alguém nos visitando hoje de primeira vez. Temos? Acho que de primeira vez não. Ok. Nós teremos o culto aí no lar, que vai ser na casa do nosso irmão Orlando Mamed. Tem ali a data, dia 29 desse mês, às 20 horas, na residência dele. O endereço está aí também. Então, se organiza aí para estar conosco lá. Muito bem, temos aí também o passeio das famílias, que o Mutinga está se organizando para fazer esse passeio, irmãos, no próximo feriado agora, né? Agora no feriado, na quinta-feira, os irmãos vão passar o dia na chácara, aproveitando, crescendo em comunhão. Então, um passo importante aí que o Mutinga também está dando. E não sei se está aberto.
Isso, então tem 15 vagas aí abertas para o pessoal aqui do parque. Quem quiser ir, depois só fale aí com o presbítero Arthur. Vamos lembrar de continuar orando pela nossa irmã Leilane. O quadro dela vem melhorando, dia a dia a gente já tem tido aí uma notícia melhor, mas nessa terça-feira ela vai fazer um exame muito importante, né, Gui? Que é aquele exame para poder ter um diagnóstico a respeito da questão da trombose, não é isso? Hoje, ainda hoje. Isso, então só está aguardando a vaga para fazer o exame. Então vamos lembrar de orar por isso, é importante que ela faça o exame. A nossa oração é que dê negativo para a questão de trombose, para que o tratamento seja mais fácil e ela venha para casa logo, mas logo mesmo ela venha para casa. Continuemos aí orando agora pela recuperação da nossa irmã Maristela, que conseguiu fazer a cirurgia, extraindo lá as pedras, já está em casa, eu não sei se está em casa, acho que está na casa da Dona Glória, né? Sendo paparicada lá pela mãe e pelo pai, que coisa boa. Mas continuemos orando para que a recuperação dela seja aí completa. Falei hoje de manhã sobre a chegada do João Leonardo, já está em casa, antecipou o voo um pouquinho e aí acabou chegando ontem à noite, já está aí descansando, logo logo ele vai estar aqui com a gente e como eu falei de manhã, os jovens estão aí preparando um acolhimento, uma surpresa para poder recebê-lo aqui também na igreja Presbítero Williams, viu? Vai ser um momento importante para a nossa igreja. Quem quiser a revista Alcance, que é a revista da APMT, está lá nas mãos do diácono Gabriel, você pode pegar, não temos muita, deve ter aí umas 15 ou 20 revistas, então depois pegue lá com ele. A Casa do Aconchego também, eu não estou enxergando ali, mal enxergo que tem uma televisão ali. O que está escrito assim, vamos lá, dia 17/9, é o último prazo aí para você entregar aí as suas doações. Então, o que pode ser entregue aqui como doação? Café, leite, produtos de limpeza, sabão para lavar roupas, bolinhos individuais, tipo lanche de escola, leite para lanche tipo todinho, picanha, não, isso não tem. Então tem tudo isso aí para você poder doar e trazer aqui para a gente poder abençoar. E pode fazer Pix. Olha aí, então, isso, pronto, facilita bastante isso também, irmãos. Você pode fazer uma doação no Pix da Sheila e depois esses irmãos vão fazer a compra, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aviso. Acho que não. Eu sempre gosto da nossa mesa da Santa Ceia aqui, você vê que está sempre bonita. Sempre bonita, né? Não por causa de vocês, não se empolguem não. É por causa dessa decoração aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Mas vocês são bonitos também, né? Ó. Então, por causa dessa decoração, olha, se eu vier com fome para cá, eu acho que eu quero combo no negócio desse aqui, porque parece real, né? Então, as irmãs ali, a Cláudia, a Vânia, a Maristela, que tem todo esse cuidado e esse carinho para preparar a nossa mesa aqui, para deixar a nossa mesa sempre bonita. Está aí a chave Pix, que é o e-mail do reverendo Amós Cavalcante. Se você quiser fazer aí a sua oferta missionária, é só acessar, tira aí uma foto da chave Pix, aí você pode fazer a sua doação, tá bom? Presbítero Diógenes tem um aviso também. Fala. Então o presbítero Diógenes tem um aviso. Irmãos, lembrando que no dia 17 de setembro, sem ser o próximo domingo, o outro após o feriado, teremos assembleia para eleição pastoral. Lembrando que o nosso pastor, ele está para reeleição juntamente com o conselho. Então, irmãos, continue orando e participe, venha, será às 10 horas da manhã. Teremos abertura às 9h30. Não teremos a escola dominical, porém teremos a assembleia. Então, irmãos, venham. Quando você fez a sua profissão de fé, você lembra muito bem dos nossos direitos e deveres. E um dos nossos direitos é estar na assembleia. Tá bom? Continue orando. É algo muito importante. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo.
Irmãos, então uma semana abençoada, lembrando que a independência foi do Brasil, mas nós somos dependentes do Senhor. Que possamos continuar dependentes dele. Se você for viajar, boa viagem, se cuide, descanse, venha preparado. Se for trabalhar, que Deus continue abençoando o seu trabalho também. Ah, tem coisa boa, tem café. Café é coisa boa. Coisa brasileira, gosta de café. Então vamos conversar lá, já vamos indo lá para o salão social.